boa noite. Eu sou a enfermeira Daniele Perdigão, graduada pela Fundação Educacional Serra dos Órgãos, FESO, e estarei aqui com vocês todas as terças-feiras, às 19 horas, na TV Alegria. Seja muito bem-vindo ao programa Viva Melhor, um espaço dedicado à promoção de conhecimento, troca de experiências e inspiração para quem acredita em uma saúde mais humana, eficiente e centrada em resultados que realmente importam para as pessoas. No programa de hoje, nós vamos conhecer um pouco mais sobre um tema que desperta curiosidade e merece, sim, uma atenção especial: a enfermagem brasileira nos Estados Unidos. O programa de hoje vai falar sobre esse tema que está transformando a vida de muitos profissionais brasileiros: a enfermagem nos Estados Unidos. Atualmente, o mercado norte-americano vive uma grande demanda por enfermeiros, e isso abre oportunidades para quem deseja expandir sua carreira além das fronteiras do Brasil. Mas como funciona esse processo? Quais são as diferenças entre a prática de enfermagem nos dois países? E, principalmente, o que é necessário para validar o diploma e conquistar uma vaga em um dos sistemas mais desenvolvidos do mundo? Para esclarecer todas essas dúvidas, nós convidamos uma enfermeira especialista que atua como recrutadora de profissionais brasileiros para os Estados Unidos. Ela vai compartilhar hoje conosco experiências, requisitos, desafios e oportunidades dessa jornada. Fique com a gente, porque a conversa de hoje pode abrir portas e horizontes para muitos profissionais de saúde. Fique aqui e acompanhe o episódio de hoje: Enfermagem Brasileira nos Estados Unidos. Seja muito bem-vinda, enfermeira Vivian Barbosa, que é enfermeira doutoranda em Ciências Biomédicas pela UNIR, em Rosário, na Argentina, especialista em estética e cosmetologia, especialista em enfermagem em centro cirúrgico, central de material e recuperação pós-anestésica, possui MBA em cosmetologia aplicada a dermatofuncional e estética e é diretora do The Nash Group Brasil, empresa americana com sede em Chicago, com características multinacionais, e também é recrutadora internacional de enfermeiros e empreendedora. É um prazer tê-lo ao nosso programa Viva Melhor. Seja bem-vinda, enfermeira Vivian. Obrigada, Daniela. Obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje. Obrigada pela alegria. Tem muita informação interessante para poder compartilhar com vocês. Então vamos lá, gente. E para começar, compartilhe conosco um pouco sobre a sua trajetória. Como é que a enfermagem entrou na sua vida e como que chegou a essa posição de recrutadora de enfermeiros para os Estados Unidos? É uma história longa. Bom, eu já fui auxiliar de enfermagem, técnica em enfermagem, fiz a minha faculdade em 2006 em Petrópolis, me formei em 2006. Petrópolis é a cidade vizinha sua. Exatamente, ela é minha conterrânea, gente, vizinha, somos Sim. vizinhos. Sempre tive uma vontade muito grande de trabalhar com a enfermagem de forma mais autônoma, não presa somente aos muros hospitalares. Então, depois da minha formação, eu comecei a pesquisar formas de trabalhar dessa maneira, ser dona da minha agenda. E com a minha aproximação com os fisioterapeutas, descobri, que eles trabalhavam com enfermagem, trabalhavam com a fisioterapia dermatofuncional estética, e comecei a vislumbrar uma situação onde a enfermagem também pudesse trabalhar nesse sentido. Então, fui amadurecendo a ideia. Em 2011, fiz a minha primeira especialização em estética. Juntei um grupo de amigos enfermeiros que já trabalhavam com estética de forma geral, mas não oficialmente reconhecida pelo Conselho de Enfermagem, e iniciamos a luta para que a enfermagem estética fosse reconhecida pelo Conselho também. Então, em 2014 e 2015, organizamos um grupo, fomos no Conselho de Enfermagem, muitas pessoas nos abriram portas para isso, e em 2016 conquistamos a Resolução de Enfermagem Estética. Eu fui a primeira enfermeira a palestrar dentro do Conselho sobre o tema estética sem ser relacionada à dermatologia, estética. E conquistamos a resolução em 2016. De 2016 até 2020, fui presidente da SOBESE, a primeira sociedade de enfermagem estética do Brasil, ainda existe, E até 2023 fui membro da Câmara Técnica de Enfermagem Estética do Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Rio de Janeiro. E atualmente não sou mais tão ativa politicamente na estética, porque eu estou me dedicando também ao processo para os Estados Unidos. Então esse é um breve histórico da minha história. Eu vivi 5 anos fora do país, vivi na Argentina, e lá eu conheci a empresa com a qual eu trabalho hoje. Iniciei o processo com eles, e como eles também tinham interesse em entrar no Brasil, porque a empresa é americana, me convidaram para trabalhar com eles. Então eu iniciei a representação e o recrutamento desde a Argentina,
até que eles me fizeram a proposta de vir para o Brasil e abrir um CNPJ aqui e concretizar a empresa dentro do Brasil. E hoje eu viajo o Brasil inteiro dando palestras sobre isso. Também temos atenção online, né, explicando para o enfermeiro como é que funciona todo esse processo, e hoje eu ocupo o cargo de direção da empresa. A empresa tem a sede na cidade de Chicago, no estado de Illinois, mas trabalha em diversos países. E cada país tem um representante. No caso do Brasil, o representante sou eu. E tem toda uma equipe por trás, logicamente, para eu estar aqui falando com você, tem todo o suporte por trás. Mas eu sou a principal representante, eu faço a palestra para os enfermeiros, dou as mentorias em si e alerto sobre essa possibilidade de trabalhar também em outros países, né? Não existe só Brasil no mundo, tem muita coisa boa aí por fora que o enfermeiro desconhece. Enfim, esse é um resumão, né? Que se eu for dissertar sobre tudo, vou levar horas aqui e a gente não tem tempo para isso. Então, é só um resumão da minha trajetória para você. Maravilha. E assim, Vivian, conta pra gente, como é que você já falou que o mercado é grande, né? Que realmente, assim, tem uma procura grande por enfermeiros brasileiros. Mas me fala assim, como é que tá essa demanda, de uma maneira geral, de enfermeiros para os Estados Unidos? Então, na verdade, se você jogar aí no ChatGPT ou qualquer aparato aí de busca, você vai ver que tem uma tendência a longo prazo aí a ter falta de enfermeiros de forma global. Tá? E é uma característica dos países de primeiro mundo a falta desses profissionais. Não é nenhuma novidade, já tem bastante tempo que isso ocorre. Hoje em dia é mais fácil dar informação por conta da internet em si, né? Então tem uma tendência a faltar enfermeiros. Pra gente que é do Brasil é um pouquinho difícil entender isso, porque temos enfermeiros aqui bastante, né? Mas nos países de primeiro mundo isso ocorre. Tanto que o Conselho Federal de Enfermagem tem uma parceria para levar enfermeiros para a Alemanha, né? Corroborando mais uma vez com a minha fala. No caso dos Estados Unidos, está faltando bastante esses profissionais, para todos os segmentos, para docência, para outros casos. Nós trabalhamos somente com hospitais, tá? Que é a grande procura realmente. E está longe disso aí terminar, né? Então, assim, tem vaga para todo mundo. Muitos enfermeiros me procuram, né, para saber se dá tempo de realmente fazer o processo, dá tempo de fazer o processo, dá tempo de se candidatar. Nós estamos aqui para ajudar esse enfermeiro desde o início até a chegada no hospital. E a demanda é grande, bem grande. E Vivian, na sua visão, quais são as principais diferenças entre a prática da enfermagem aqui no Brasil e a prática da enfermagem nos Estados Unidos? Tem diferença? Quais são? Em primeiro lugar, a valorização profissional. Não se pode comparar a valorização de um enfermeiro americano, não somente em relação à parte financeira, mas à parte de respeito pela população, né, com a enfermagem brasileira. Infelizmente, nós vivemos agora um cenário bem complicado relacionado a isso. Todos têm acesso à internet, acesso à TV, podem ver isso. Cidades como Rio de Janeiro e São Paulo, a população agora entra na sala de urgência e quando não consegue ser atendida da forma que quer, agride o enfermeiro, agride o médico, agride o recepcionista. Uma falta de respeito. Sim. Generalizado, né? Exatamente, exatamente. Isso não ocorre nos Estados Unidos, tá? Primeiro porque a saúde lá é basicamente toda privada, né? E os hospitais investem muito para que o enfermeiro, não só o enfermeiro, o profissional de saúde, tenha segurança para trabalhar também. E lá tudo é processo, como nós sabemos. Então, se alguém faz isso, tanto a pessoa que fez, né, quanto o enfermeiro, se ele estiver realmente errado, são processados. Então, é um país onde a saúde funciona muito bem, né? Em relação a campos de atuação para o enfermeiro lá, por exemplo, as principais diferenças. Lá o enfermeiro pode ser anestesista. Ele faz um curso depois da graduação, funciona mais ou menos como se fosse um doutorado, e ele anestesia como qualquer médico anestesiologista. Você também pode trabalhar enfermagem obstétrica, enfermagem estética. É só ver quais são as exigências do conselho de enfermagem do local onde você vive, se adequar e o céu é o limite. Eles têm muita autonomia. Os médicos sentam com os enfermeiros para poder fazer a evolução clínica do paciente. Dependendo do parecer do enfermeiro, eles mudam a conduta, porque sabem que o enfermeiro realmente é um profissional altamente capacitado e que tem que ser ouvido, né? E, na verdade, quem acompanha o paciente nos hospitais somos nós, né? Nós ficamos 24 horas com o paciente. Então, eles têm essa noção. Esse discurso nos Estados Unidos de que a enfermagem precisa ser valorizada é descartável. Eles sabem disso e valorizam bastante. E é importante a gente entender o seguinte, lá nos Estados Unidos não é uma saúde privatizada, ela é privada, sim, sim. Né? Porque privatização é quando a gente tem uma coisa pública, né, e você privatiza. Então lá ela é privada, sim, sim. É diferente daqui do Brasil,
que você, né, que se privatizam sistemas públicos. Sim. Então ela já é privada e aí você tem os descontos, né? Que parece que tem os impostos, não sei como é que funciona isso. Parece que você vai no hospital. Como é que é isso? Como é que o pobre é atendido lá nos Estados Unidos, Vivian? Lá tem saúde pública, sim, tá? Mas não nos moldes do nosso SUS. Você é atendido e depois a conta chega para você. Isso que eu queria, Exato. isso que eu queria chegar, né? Parece que depois vem a conta, né? Você é atendido, mas a conta chega. Sim. Pelo que eu entendo, né, porque eu nunca estudei a fundo como é que funciona a saúde pública 100%, porque basicamente não tem. Né, e meu foco mais é o enfermeiro. Mas para que você não tenha nenhuma cobrança, você tem que comprovar extrema pobreza. Entendi. Caso contrário, a conta... na questão da beneficência aqui, né? Sim. Por exemplo, quando você era atendido pelas Santas Casas, Sim. né? Essas coisas que, tipo, você não tem de onde tirar, aí você é atendido. Pois é, exatamente. Gente, vamos valorizar nosso SUS, né? Porque Sim. o nosso SUS, a continha não chega depois, não. A gente paga antes, né? Pelos impostos, mas pelo menos a gente tem a garantia do atendimento. E, Vivian, quais são os passos necessários para que o enfermeiro, que é formado aqui no Brasil, do Iapoque ao Chuí, qualquer faculdade, né, dentro do território brasileiro que tenha reconhecimento pelo MEC, né, que seja devidamente reconhecida, como que são esses trâmites para atuar legalmente lá nos Estados Unidos? Bom, primeira notícia boa é que não tem que fazer equivalência, né? Você não tem que complementar nenhum tipo de disciplina. A carga horária que o enfermeiro estuda no Brasil é aceita lá, é só entrar e fazer a validação. Obviamente tem todo um processo. Primeira coisa, quero ser enfermeiro nos Estados Unidos. Não tem jeito, é namorar, noivar e casar com inglês. Para quem não gosta, vai ser uma relação de amor e ódio, mas é necessário, né? E como eu comentei hoje na universidade pela manhã, embora aprender inglês não seja fácil, mas fazer um mestrado e um doutorado não é, a gente faz. Fazer uma graduação... Fazer uma faculdade não é fácil. Exato, né? Exato. Mas se nós começarmos a colocar barreiras antes mesmo de enfrentar o desafio, aí fica complicado. E um detalhe importante também que vale salientar na época atual. É difícil aprender uma língua, sim, mas nunca foi tão fácil como hoje em dia, por conta da tecnologia. Né? Você tem ChatGPT, você tem vários recursos que você pode utilizar para poder aprender inglês. Há uns 10 anos atrás nós não tínhamos isso. Na nossa época de formação não tínhamos isso. Então, não tem desculpa. Todos os enfermeiros que vão para lá, ou até para outros países, a primeira coisa que eles relatam é eliminar as distrações. Videozinho no Instagram, essas coisas que levam tempo, quando você vê estar lá 2 horas no celular, vendo coisas não produtivas, imagine isso no estudo de inglês, o quanto você consegue evoluir. Então, enfim, é o estudo de inglês a primeira barreira que o enfermeiro enfrenta. É necessário fazer a validação de diploma, tá? A empresa a qual eu represento, nós temos tudo o que o enfermeiro necessita, desde o ensino de inglês até a chegada ao hospital. Então, você vai fazer validação de diploma, a gente está junto com vocês, tem um assessor que te acompanha, ajuda no preenchimento de formulários, datas, tudo. Porque é muito formulário, né? Sim. Tem os formulários lá complexos, se a pessoa não domina o inglês, sim, piorou, né? Eles Porque são não pode errar, né? Não pode ter rasura nesses formulários. Exato, eles são altamente burocratas, né? Mas não pense você que o Brasil também não tem as suas exigências. Tem demais. Né? E o pior é que uma exigência não conversa com a outra, Exatamente. né? Aqui no Brasil é tanta exigência que uma não conversa com a outra. Exato. Quando um profissional com formação estrangeira, mesmo que seja brasileiro, vem trabalhar no Brasil, também precisa fazer um processo de validação de diploma, de nível de português quando ele não é brasileiro, enfim. Então, no caso dos Estados Unidos, temos que fazer a validação de diploma. Existem institutos que trabalham somente fazendo isso, a validação de diploma. Tem vários, tá? Os mais conhecidos são Sidney Finesse, Joseph Silney e alguns outros. E eles fazem a avaliação de acordo com eles fazem a validação de acordo com a avaliação do teu material de formação acadêmica. Então, eles avaliam diploma, o seu histórico, em alguns casos a ementa, o conteúdo de tudo que você estudou, do primeiro até o último ano da faculdade, fazem uma análise, comparam com a formação de um enfermeiro americano e, sendo compatível, eles validam o seu diploma. Enfermeiros brasileiros não têm esse problema de validar ou não, porque eles pedem formação mínima de 4 anos, e isso nós temos. Até mais que isso, né? Que os novos cursos são basicamente todos de 5 anos. Então, a primeira coisa é fazer a validação do diploma. Além disso, é necessário fazer uma prova de licenciamento profissional, tá? Que é o terror de muitos enfermeiros, mas boa parte dos enfermeiros brasileiros passa na primeira tentativa. É muito parecido com a prova da OAB, que os advogados fazem aqui no Brasil, tá? Só que voltada para a enfermagem. Se chama NCLEX. É uma prova voltada para questões da enfermagem hospitalar assistencial, em inglês, nós treinamos o enfermeiro para isso, tá?
Não tem parte oral e parte de fala, é só leitura e digitação. E é uma linguagem muito aproximada da nossa. Então, um bom curso de inglês, mesmo que seja a nível básico, mas um bom preparatório, o enfermeiro consegue passar, às vezes, na primeira tentativa. E se não passar, vai tentando até passar, semelhante à prova da OAB. É necessário passar nesse exame para ter a licença profissional, para ter o seu, entre aspas, Corém americano, né? Sem a licença, você não pode trabalhar. E, além disso, é necessário chegar no inglês nível intermediário B2, comprovado através de um certificado de proficiência, que pode ser o TOEFL, o OET, o IELTS, que são os mais aceitos, né? Embora também existam outros. E tendo esses 3 passos concluídos, validação, NCLEX aprovada e a proficiência, o enfermeiro está habilitado para receber uma oferta de trabalho. Então, nós buscamos para ele um hospital para trabalhar. O mais interessante é que todo o processo é feito no Brasil. Você não precisa de ir nos Estados Unidos para fazer nada. Até o NCLEX você faz aqui, na cidade de São Paulo, no bairro Vila Olímpia. Tudo você faz dentro do país. Quando você vai, já é para trabalhar. Então, resumidamente, assim funciona o processo. E assim, dá um exemplo para a gente de incompatibilidade de validação de diploma, por exemplo. Porque as 4.000 horas mínimas a gente, né, já tem aí, ou seja, mínimo de 4 anos, hoje são 5, né, mas na nossa época eram 4, então de 4 anos para frente já tem disciplinas. Tem alguma coisa assim que possa travar o processo fora a questão de carga horária? Não há. Não há, porque a formação do enfermeiro americano ainda são 4 anos. Nós temos 4 anos ou mais. Mas disciplina, eles não cobram nada. É questão de tempo mesmo, de né? tempo, realmente. De tempo. E o interessante é que eles gostam muito do perfil do enfermeiro brasileiro, tá? Embora a gente muitas vezes não tenha essa noção pelo fato de estarmos aqui, nós temos uma formação muito boa no Brasil. A nossa diretriz curricular ela é muito ampla, Sim. né? É o conhecido cadinho. A gente vê um cadinho de tudo. Não dá para ver muito de tudo, mas a gente pelo menos apresenta um cadinho de cada coisa para o aluno para que ele consiga, né, traçar essa trajetória dele no que ele quiser. Com certeza. Então eu não tenho dúvida disso. Eu tenho certeza que a nossa diretriz curricular ela é bem Sim. rica, ela é o suficiente para dar um impulso para o aluno e ele fazer o resto, né? Sim, e eles gostam muito dessa versatilidade que o enfermeiro tem de resolver tudo. Porque tudo a gente resolve, né, Dani? Tudo a gente resolve. Lá provavelmente não vai ocorrer isso porque não faltam insumos para trabalhar, né? Os hospitais investem muito em tecnologia, investem também no conhecimento desse enfermeiro para que ele siga estudando. São inúmeros os benefícios, né? São tantos benefícios que muita gente pensa assim, não, isso é mentira, não é possível, isso é golpe. É um sonho. Mas não. Não pode ser verdade, Mas né? Muito interessante. Bom, então você disse que o domínio da língua, né, é um pré-requisito. E o nível exigido... Nível B2. B2. Exato. Nível B2, que seria o nível intermediário. Nível intermediário B2. Nível intermediário B2. Gente, olha, vocês colocam no currículo Lattes de vocês inglês, fala... Nível intermediário, gente, não esquece que tem uma prova toda em inglês. Então, não mente não. Precisa fazer, né? Precisa ter o comprovante de que tem esse nível intermediário, que seria o B2, que é o nível... não vai no embromation, não. Por isso que eles pedem o certificado de proficiência. Por isso é que tem que ter o certificado, porque senão também você não consegue nem passar, né, na outra etapa, que seria a prova, né? E Vivi, a gente viu que é um processo, assim, sistemático, né? E muito rigoroso, porque a gente sabe que o povo americano, eles são sistemáticos com muitas coisas, né? Eles são muito... Tudo tem compliance, enfim. Demora muito esse processo? Quanto tempo, em média? Então, a média que nós temos são 2 anos. 2 anos. Eu costumo comparar com um doutorado, com um mestrado, com uma pós-graduação, porque o tempo do processo é responsabilidade do enfermeiro. Aprender o inglês, ser aprovado no NCLEX, alcançar a proficiência, tudo isso depende da gente. Depois vem a imigração. A imigração pode demorar um pouco, nós não temos controle sobre a imigração, quem faz isso é o consulado, né? Não temos como dar uma previsão específica de quanto tempo vai demorar o processo migratório. Então, quanto mais rapidamente você termina o seu processo de preparação, mais rapidamente você embarca para os Estados Unidos. Entendi. E quando você consegue passar por todo esse processo, você tem... você é legal lá dentro? Sim. Tem problema sim. do presidente
nervoso, raivoso, falar assim, você está aqui de penetra, vai embora do meu país, botar dentro do avião e voltar, como é que é isso? Então, posso falar dos benefícios dos hospitais agora? Sim, deve. Porque entre eles está o visto, né? Quando você começar a falar, eu quero ir para os Estados Unidos, muitas pessoas vão falar, não vá que o Trump está deportando todo mundo. A deportação sempre aconteceu, não é nenhuma novidade. Mas como ele é um cara polêmico, né, fica mais... Ele gosta de mostrar, né? Exato. Ele gosta de... Mas sempre ocorreu. Mas a implicância dos Estados Unidos até o momento é com a imigração ilegal. Nós não temos histórico deles estarem implicando com quem vai trabalhar legalmente. Tá? E vocês entram com visto de trabalho. Entre os benefícios oferecidos pelo hospital está o visto de trabalho. Tá? Existem diversos tipos de visto. Turista, estudante, atleta, etc. O enfermeiro entra com visto de trabalho chamado EB3. Esse visto dá direito ao Green Card, ou seja, você ganha o visto mais desejado do mundo. Né? Independente das opiniões, Green Card abre portas para vários países. Né? Não precisa casar com americano. Não precisa casar com gringo, muito pelo contrário. Muita gente vai pedir vocês em casamento para ter acesso ao Green Card de vocês. Não, que não é de todo uma má ideia, não. Né? Mas forçado não, né? Que seja ali porque quer. Pela força do amor, claro, não pela claro. força da dor, né? E detalhe, o hospital paga o seu Green Card. Um Green Card está na faixa aí de uns 18 a 20 mil dólares, são mais de 100 mil reais. O hospital paga o Green Card do enfermeiro, que é o visto de trabalho, né? O visto de trabalho EB3, e da família também. O enfermeiro pode levar a família. Gente, choquei. Então, quem estiver querendo fugir da família, pode ir também, mas sabendo que se quiser levar a família, pode levar a família também. Então, o hospital, ele banca esse custo, né? Sim, o processo de família funciona da seguinte forma. Inicialmente, você pode levar o que chamamos de núcleo familiar. Filhos solteiros até 21 anos de idade e cônjuges casados legalmente, tá? Tem que ser casado legalmente. Não vale união estável. Gente, não pode discutir com fubá, tá? Tem que casar. Até avalia se vale a pena realmente casar, porque depois que o cônjuge conquista o visto, não tem como voltar ao menu anterior. É dele. Então, pensem bem. Pense direitinho. Então, assim, o seu cônjuge tem direito e o seu filho até 21, e eles podem embarcar com você. Quando você chega nos Estados Unidos, você tem 30 dias de assimilação. São 30 dias de alimentação e alojamento gratuitos por conta do hospital. Esse núcleo familiar pode ficar com você e também é extensivo a eles esse benefício. É um tempinho que eles dão para você poder organizar sua vida, tirar carteira de motorista, coisas assim. Conseguir se situar, né? Exato. E todo mundo ganha o Green Card. Os filhos acima de 21 também ganham, mas demora um pouquinho mais. Você vai para os Estados Unidos e lá você vai iniciar o processo imigratório. Vai demorar um pouquinho mais, mas ganha também. E eu não tenho esposa, não tenho filho, quero levar meus pais. Você pode levar os pais e pode levar os irmãos também, mas depois de conquistar a cidadania, tá? Esse visto, depois de 5 anos, se você quiser, você pode pedir a cidadania americana. Aí sim você pode iniciar o processo imigratório dos seus pais e dos seus irmãos. Em suma, pode levar todo mundo. Cada um tem um tempo determinado. Cada um tem um tempo, né? Até para saber se, né? Até para você ter o tempo de você se adaptar para você ver como o processo é legalizado. Então, quem chegar para vocês com um discurso de cuidado que o Trump está deportando, isso não se aplica ao enfermeiro. Você vai contratado por um hospital americano, você ganha o visto de trabalho, ganha o seu Green Card e ainda pode pedir cidadania. Mesmo porque, Dani, está faltando enfermeiros por lá. Se eles começarem a implicar com a imigração, a saúde vai colapsar. O hospital não funciona sem enfermagem, né, principalmente. E a gente não recruta só do Brasil, não, tá? Nós recrutamos enfermeiros das Filipinas, Argentina, República Dominicana, México, Colômbia. Trabalhamos com o mundo inteiro. Todo local que tem enfermeiros que desejam migrar, porque o processo que o brasileiro faz é idêntico ao processo que um colombiano faz, por exemplo. Todos têm que validar diploma, nível de inglês, etc. Então a gente recruta de todos os lados. E esse processo não é recente. Tem empresas no Brasil trabalhando há mais de 20 anos fazendo recrutamento. E para você ver, não conseguem preencher essas vagas. Então, se começarem a implicar com essa imigração dos enfermeiros, o país vai sofrer, os hospitais não vão permitir. Né? O hospital não funciona sem enfermagem. Não tem como. E, Vivi, assim, aqui no Brasil a gente tem uma pegada assim, muito de estimular a questão da acessibilidade ao mercado de trabalho para pessoas que têm deficiência, né? Que tem algum tipo de deficiência. Lá funciona isso? Como é que é? Se, por exemplo, tiver uma pessoa que fez enfermagem e ela é uma PCD, ela tem uma pessoa com deficiência, ela pode concorrer da mesma forma? Então, nesse caso, inicialmente não, porque é ampla concorrência. É igual no Brasil, por exemplo. Se você tem hospitais que abrem vagas exclusivas para PCD.
Tá. Entendeu? Que acontece isso, né? E não é o nosso caso. A gente está abrindo vagas gerais para pessoas que podem chegar e já começar a trabalhar porque eles precisam muito de enfermeiros por lá. Agora, suponhamos que o enfermeiro esteja lá, sofra algum acidente, alguma necessidade ocorra. Obviamente vão ter situações que ele vai poder continuar trabalhando, depende do nível da debilidade, né? Mas inicialmente somente enfermeiros, entre aspas, saudáveis. Mas muitos me perguntam assim, se ter vírus da hepatite C, HIV, alguma coisa é empecilho. Não. Hipertensão arterial, não. Desde que seja tratado, não tem problema. Tudo aquilo que não te impede de trabalhar no hospital brasileiro não vai te impedir de trabalhar no hospital americano. A questão do PCD é só por conta da particularidade, né? Tem que ver quando vai abrir vagas nesse sentido. Não é que eles não tenham políticas para inserção. Tem sim. Eles têm, mas nesse caso que a gente está falando do processo, é um processo que precisa começar de imediato, sim, né? E talvez até dependendo do tipo de deficiência, né? E do grau de deficiência, talvez não seja nenhum empecilho de participar do processo, desde que siga todo o rito e sabendo que é uma ampla concorrência. Sim, então sim. ele não tem nenhum tipo de priorização como a gente tem aqui, né? Não. Por exemplo, quantidade de vagas, né? Para PCD, não PCD. Então ele entra numa ampla concorrência. Sim, nesse caso não, mesmo porque a gente está levando enfermeiro estrangeiro, né? Mas logicamente o país tem as suas políticas em relação a cada situação. Muito bacana. Gente, intervalo tá chegando, mas aguardem, porque se até aqui o negócio já foi quente, depois do intervalo eu tenho a pergunta que não quer calar, que é o financeiro. Mas aí vocês vão ter que ficar com a gente aqui até a volta do nosso intervalo. Aguarda que a gente já volta. Estamos de volta com o tema enfermagem brasileira nos Estados Unidos, com a nossa entrevistada de hoje, enfermeira especialista Vivian Barbosa. E agora é o momento do nosso quadro, Vivian. Agora você se segura, porque vai vir pergunta de tudo quanto é lado aqui, você se vira para responder. Porque eu não sei o que são as perguntas, não. O pessoal vai pôr na tela, né, nossos alunos, enfermeiros, perguntando sobre o tema. E tiveram muitas perguntas, porque é um tema muito interessante, né? Então vamos lá na primeira pergunta. Bom dia, meu nome é Miriam, sou acadêmica de enfermagem do 6º período da FAC Campus e tenho uma pergunta para fazer. Como o ambiente de trabalho de um enfermeiro nos Estados Unidos é comparado com aqui no Brasil? E aí, Vivian, como é que é esse negócio aí? Tem muita diferença? Como é que é? Conta pra gente. Bom, em relação ao cenário americano comparado com o cenário brasileiro, sim, tem algumas diferenças. Esbarra inicialmente naquilo que eu te falei em relação à população chegar agredindo o enfermeiro, agredindo o médico, Lá não o recepcionista. Tem isso, né? Graças a Deus. Não tem mesmo, porque é um país, como nós comentamos, tudo é processo, né? Então, tanto para a população quanto para o profissional, ninguém escapa, né? Todos têm que se cuidar em relação a isso. E como a saúde funciona muito bem lá, porque em sua grande maioria é tudo particular, não ocorre tantos problemas nesse sentido. Então, assim, o enfermeiro, para poder trabalhar, ele se sente muito mais seguro lá. Já começa aí a grande diferença. Você já começa com o segundo benefício, Sim, né? Porque sim. o primeiro é o visto, né? O green card. Então, o segundo benefício seria o respeito. Sim, o respeito e a segurança para trabalhar, segurança. a valorização profissional. Então, entre os benefícios que o hospital oferece, por exemplo, eles te dão uma bolsa de estudos de aproximadamente 7 a 8 mil dólares por ano para que você siga se especializando. Uau, gente! E é uma praxe de todos os hospitais, tá? Não é a B ou C, não. Praticamente todos eles fazem isso. É uma cultura do país investir na tecnologia, na ciência e no conhecimento daquele enfermeiro. Eles gostam do enfermeiro que gosta de estudar e investem pesado nisso. Por isso são o que são em relação à saúde, né? Então já começa a discrepância inicial por aí também, porque aqui no Brasil, salvo o hospital A, B ou C, a maioria não tem tantos benefícios assim, Aqui né? é muito pelo contrário. Para você estudar, você tem que, às vezes, pedir demissão do hospital, porque ele não te libera para você estudar. Principalmente só um estricto senso, um doutorado, um mestrado que requer, né, uma carga horária maior. Então pede conta, porque eu não vou te liberar não. Lá é assim, cada curso que você faz, atualização, etc., tem um incremento a mais na sua hora de trabalho. Porque os enfermeiros recebem por hora, né? Já vamos falar sobre salários, né? Opa, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre salário, mas já deu uma dica aí, o enfermeiro Sim. recebe por hora. Por hora. Então suponhamos que você faça um curso de atualização em primeiros socorros, qualquer coisa assim. Vai aumentar a 2 dólares na sua hora de trabalho. Então isso estimula a pessoa a seguir estudando também.
Essa bolsa que eles dão, você pode fazer mestrado, doutorado, pós-graduação, curso de línguas, o que você quiser, desde que seja relacionado à educação. E não é descontado do seu salário. E todo ano tem. Todo ano tem, tá? Gente. Se a gente já estuda de graça aqui no Brasil, imagina pagando. Pois é. Muitos enfermeiros me procuram, né, e perguntam assim, Vivi, eu vou fazer uma pós-graduação para poder me especializar mais para quando eu chegar lá, ter mais um diferencial. Eu falo, não façam, eles não estão pedindo isso. Eles estão pedindo, na verdade, 1 ano de experiência assistencial. E o hospital te dá uma bolsa. Corra atrás da experiência e se especialize lá, não tire do seu bolso. E essa experiência que você falou, Vivi, é interessante. É essa experiência de 1 ano em hospital, somente hospital, ou, por exemplo, eu trabalhei como técnico de enfermagem durante 2 anos no home care. Aí vai o grande plus da nossa empresa comparado às demais, porque também tem que falar sobre a empresa, né? Lógico. Nós conseguimos aproveitar todas as práticas que o enfermeiro tem relacionadas à parte da assistência. Se for atenção básica, não, tá? A estética também não, tem que estar atrelado a funções parecidas com o que nós fazemos, né, no hospital. Assistência hospitalar. UTI, clínica médica, maternidade, tem que estar vinculado ao hospital. Então, enfermeiros que são técnicos de enfermagem, auxiliar de enfermagem, embora a gente não consiga validar o diploma do técnico, porque eles pedem um tempo de formação de 4 anos, né? A gente consegue aproveitar essa prática também. Então, a prática não é descartada. Gente, então preste atenção. Olha aqui, você que está fazendo enfermagem e que já é técnico de enfermagem e que trabalha na assistência, seja UTI, centro cirúrgico, clínica cirúrgica, clínica médica ou em home care, assim que formar, essa experiência que você tem enquanto técnico, ele serve para essa experiência de no mínimo 1 ano que eles pedem de assistência. Então você não precisa formar e ter a experiência como enfermeiro. Exato. Você pode formar, mas se você tem a experiência como técnico de enfermagem, eles conseguem aproveitar. Fantástico. Sim, porque o foco é a assistência. E às vezes quem presta assistência o tempo todo ali é o técnico. É tanta atividade burocrática para o enfermeiro resolver que às vezes a gente não consegue. Verdade. Então, por isso, nós aproveitamos a experiência do técnico, do auxiliar, a experiência de quem trabalha em home care, a experiência do enfermeiro que é docente da prática, a gente também consegue aproveitar. Pessoas que fazem estágio voluntário, estágio extracurricular, tudo aquilo que for fora do calendário de formação da faculdade, a gente consegue aproveitar. E no caso de pós-graduação, somente quem faz residência. Não serve mestrado, doutorado, a pós-graduação comum. Porque a residência, ela é a prática, né? Exato. O residente tem uma carga horária mínima ali que tem que ser na prática. O residente atua. Né? Nesse caso, a gente apreita. Se você parar para poder pensar, aproveitamos tudo que o enfermeiro tem como prática. E vamos somando até completar esse 1 ano. Muito bom. E você estava me perguntando em relação às diferenças de atuação, né? Eu já citei um pouquinho sobre isso, mas uma coisa que é bem interessante, o enfermeiro tem muita autonomia nos Estados Unidos, tá? Inclusive, ele pode ser anestesista. É verdade, eu vi uma matéria disso outro dia, enfermeiro anestesista. Você faz um curso depois da graduação e depois você anestesia como qualquer médico. Fale sobre isso no Brasil. Não. Aí eu te pergunto, né, se o enfermeiro com 4 anos de formação bacharel pode fazer isso lá, por que no Brasil não? Basta ser preparado para. Nós, quando tivemos a luta em relação à enfermagem estética, muita gente me perguntava, por exemplo, enfermeiros, tá? Pessoas com mestrado, doutorado, etc. Você não acha muito complexo o enfermeiro fazer botox? Aí eu falo, por que é menos complexo trabalhar na UTI? Fazer um parto, trazer uma vida ao mundo? Fazer PIC? E a gente faz. Então eu falo, desde que seja... Administrar medicamentos, Exato, né? Desde que esteja treinado para, né? Aplicar no músculo da testa não é diferente de aplicar num glúteo, por exemplo. É só ser capacitado para isso, né? Sair também fazendo botox sem ter uma capacitação, né? Então é a mesma coisa. Lá esse discurso é desnecessário. Eles acreditam piamente na competência do enfermeiro para isso. Não só os Estados Unidos, tá? Os países de primeiro mundo, Canadá, Reino Unido, tem essa peculiaridade. Para a gente parece uma realidade distante, né? Mas enfim, tem muita coisa aí por fora que a gente desconhece. Muito interessante. Então, olha, a gente já viu que a questão da segurança, a questão da valorização, do respeito ao profissional, a questão das oportunidades de ensino, de você estar se capacitando, a questão da remuneração para quem se capacita, porque, gente, é assim, quem se capacita mais... Ela merece ganhar mais. É um estímulo, não é um favor, né? Claro. Não é? Isso não é um favor. Então, ainda tem essa questão. A questão do recebimento, que é por hora. Né? Aqui a gente tem um salário, é um bundle, né, que a gente fala, é um salário fixo ali, né? Não, um piso. Não é por hora. Se você trabalha 12, ou se você trabalha, sei lá, né?
Às vezes a gente trabalha até 20, mas você tem ali um piso e um teto, né? Na verdade, porque eu até me recuso a falar de piso, porque, enfim. Mas, então, também tem esses benefícios não, né? Essas oportunidades aí, que é interessante. Bom, tem mais pergunta, Vivian? Vamos colocar para rodar? Meu nome é Vitória, sou estudante de enfermagem do 8º período. Minha pergunta é: quais os benefícios e oportunidades de carreira os enfermeiros encontram lá nos Estados Unidos que nem sempre temos acesso aqui? E, Vivian, a gente já até falou um pouquinho sobre isso aqui, mas eu acho que agora é a hora de você sintetizar tudo pra gente e falar da questão financeira, que é o que o povo quer saber. É a cereja do bolo. É a cereja do bolo. Todo mundo quer saber quanto ganha um enfermeiro americano, né? Todo mundo. Bom. Até eu. Até eu quero saber, Vivian. Lá os profissionais recebem por hora, tá? No caso do enfermeiro, a taxa média de pagamento por hora é de 38 a 48 dólares. Mas não é um valor fixo, depende do estado onde você vai morar. Muitos fatores influenciam a hora de trabalho. Por exemplo, se você trabalha à noite, você ganha adicional noturno e é por hora. Tipo 2 a 5 dólares a mais por hora, dependendo do hospital. Se você mora em uma grande capital, grandes centros urbanos, onde o custo de vida é mais alto, os salários são mais altos. Se você mora numa cidade do interior ou uma cidade menor, o custo de vida é mais baixo, o salário é mais baixo. Não tem essa discrepância que ocorre no Brasil de valores de salário num único estado ou uma única cidade. O custo de vida também influencia no seu salário. Por isso que não dá para dar um valor específico, a gente dá uma média. Lembrando que se trata de um país de mais de 350 milhões de habitantes, 50 estados, por isso que não dá para dar um valor fechado específico. Mas a média aí é? 38 a 48 dólares por hora. Produção, quanto que tá o dólar hoje? Produção, faz essas contas pra gente aí. Isso traduz um salário anual de 86 até 120 mil dólares. Em suma, quanto ganha um enfermeiro americano anualmente, atualmente, recém-egressado? De 85, 86 até 120 mil dólares. E para saber quanto dá por mês, é só dividir por 12, né? Afinal de contas, o ano tem 12 meses. Nós fazemos uma propaganda em cima de 8 a 9 mil dólares. Aí é só multiplicar 8 mil dólares pela cotação diária, né? Para poder comparar com o que passa com o nosso real aqui no Brasil. Dá aproximadamente uns 50 mil reais. Quanto? 45 mil reais? Uns 50 mil reais, por conta das variações. Vai de 8 a 9 mil, vamos colocar assim. Comparado ao enfermeiro americano, né? Eles ganham cerca de 50 mil reais aproximadamente. Nem com doutorado você ganha isso no Brasil. E deixa eu te perguntar, não sei se eu fico animada, não sei se eu fico desanimada com o tempo, mas tá bom. Vou arrumar as malas aqui. Não tem limite de idade. Vou arrumar as malas. Não tem limite de idade? pode participar. Então tá bom, porque não eu já tem conversei limite com ela de mais idade. cedo. Eu falei, não, já tô velha pra isso. Ela, o quê? De jeito nenhum. Não tem limite de idade. Não tem limite de idade. Não tem limite de idade. E eu ia te fazer uma pergunta. Ah, tá. Quantidade de horas máximas que o enfermeiro pode fazer? Então, a carga horária são de 3 plantões semanais por semana. É um esquema 3x4. Você trabalha 3 plantões e folga 4 dias. Olha aí a qualidade de vida. Você vive bem. Lógico, depende dos seus luxos, cada um tem suas particularidades. Quem vai com família pode gastar um pouco mais, mas você vive bem com 9 mil dólares, tá? Trabalha 3 plantões e folga 4 dias. Plantões de 12 lá também são plantões 12? De 12 horas. 12 horas. Tá? Não é 12 por 36, é 3 por 4. Trabalho 3 plantões, folgo 4 dias. Aí o enfermeiro brasileiro me pergunta, né, o louco dos plantões. Posso fazer mais de um plantão? Exato. Posso trabalhar em outro hospital? hospital? Você já está habilitado legalmente para trabalhar no país. Então você pode sim trabalhar em 2. Eu não me indico porque vão ficar mortos, porque a praxe lá é esse esquema 3x4. Também tem outros horários, mas a praxe inicial é 3x4. Seriam 6 plantões, né, somando os 2 hospitais. Eu oriento mais que façam plantão extra. E está valendo super a pena o plantão extra. O único plantão de 12 horas, você pode ganhar aí de 600 dólares até 1.000 dólares. 1.000 dólares são aproximadamente 5.500 reais, né? Dependendo do câmbio, que flutua todos os dias, aproximadamente isso. Ou seja, em um único plantão de 12 horas, você ganha mais que o nosso piso salarial no Brasil. Choquei. O programa tá acabando agora, eu vou arrumar minhas malas e Vamos. Tchau pra vocês e só preciso melhorar o meu inglês. Gente, muita informação, muita coisa interessante, mas ainda tem mais pergunta, Vivian, tem mais pergunta porque o povo quer saber. Vamos lá, pode rodar a próxima pergunta. Olá, gente, bom dia. Meu nome é Carlos Augusto, estou aqui na faculdade de Unicamp, estou fazendo o segundo período de enfermagem e eu queria saber quais são os maiores desafios culturais e profissionais enfrentados pelos brasileiros que fazem essa mudança.
Vivian, isso aí é uma grande pergunta e dúvida do pessoal, porque assim, a gente mora num país tropical, onde tem carnaval o ano todo, clima maravilhoso, não temos terremoto, não temos furacão, não temos maremoto, né? E assim, é um povo bem hospitaleiro e tal. Como é que é? Como é que é essa mudança, assim? O que você sente lá e o que você tem para dizer pra gente? Então, cada mudança gera um desafio. Né? Se você quiser sair daqui de Goiânia e morar lá no sul do país, você vai enfrentar desafios. Se for morar no Nordeste, vai enfrentar desafios. Não seria diferente partindo para um outro país. Né? Geralmente eles não são hostis como estrangeiros. Por quê? Porque é um país altamente cosmopolita. Você vai encontrar lá pessoas de todas as etnias trabalhando em diversos segmentos, especialmente na área da saúde. Então você vai ver enfermeiros indianos, colombianos, argentinos, brasileiros, filipinos e etc. Agora, a gente amarga tem em todo canto. Onde tem pessoas, podem surgir problema, né? Só que você tem um cartão de entrada muito interessante, que é o fato de ser enfermeiro. E a população respeita muito o enfermeiro por lá. Eles são muito presentes até na parte da política, é muito comum você ver esse tipo de coisa. Por isso também conseguem tudo, né? Porque tem representação política, coisa que nós não temos no Brasil, né? Choque cultural, obviamente, vai existir, primeiro pela questão do clima. Tem locais lá que a temperatura são 20 graus negativos. Quem sai do Rio de Janeiro como eu, um sol para cada um, né, Goiânia, vai sentir essa diferença, obviamente. Então vai levar um tempinho para poder acostumar. Alimentação, né? A gente sabe que aqui no Brasil cai um grão no chão, amanhã já brotou uma árvore, né? Lá o solo não é tão fértil dependendo do local. Mas pelas informações que eu tenho, pelas pessoas que eu converso, eles não têm nenhuma dificuldade nesse sentido em relação à alimentação, não. Então é mais uma questão de adaptação mesmo. Não vai ter pagode, caipirinha, coisas típicas do Brasil. Mas aí tem muitos brasileiros vivendo lá. E de vez em né? quando rolam shows brasileiros lá. Exato. Nas praças, eles levam, Sim. né? Tem essa... Não, gente, olha, é muito importante falar, e eu não posso deixar de compartilhar isso com vocês, dessa questão da admiração que eles têm pelo enfermeiro, Sim, sim. né? E também pelo respeito. Final do ano eu fui para a Holanda, nós fomos mais especificamente em Amsterdã, e nós estávamos lá em Amsterdã, uma cidade linda, né? Assim, bonitinha de andar. E eu andando com meu marido, os meninos ficaram em casa, e a gente andando, e aí a gente conversando com o cara da loja, e tal, e o cara, brasileiro, não sei o que, de onde vocês são? Brasil, Paraná, Aí perguntou, qual que é a sua profissão, o que você faz? Aí meu marido, I'm doctor. Aí, não, tá, e eu falei, nursing. Uau! Nursing! E aí tipo foi isso. a primeira vez que eu me senti, né, enfermeira mais valorizada do que o profissional. Seu marido se sentiu atendido? Aí ele olhou, né, meu marido olhou pra mim, falei, yes, nursing. E ele, uau, it's beautiful, e tal, e falando, né, da profissão. Então é real, gente, essa valorização mesmo lá fora. Não é conversa de pra boi dormir, não, viu? É real mesmo essa valorização. E isso é muito importante, né? Porque, Sim. Inclusive, a gente trabalha durante muitos anos na vida da gente, assim, com o nosso foco principal buscando a valorização, o reconhecimento, né? Lógico, A lógico. gente tem uma força muito grande, a gente põe uma energia muito grande para ser sempre o melhor, para estudar sem receber um centavo, né? Para pagar para estudar. E lá eles te entregam isso aí e valorizam, né? Então... Sim. Existe a má interpretação que o brasileiro tem de que eles são um povo muito frio, né? Falam também do pessoal do sul do nosso país, que também são muito frios. Eu acho que é meio lenda isso, né? Sim, é porque eles têm uma cultura diferenciada. Por exemplo, eles não têm muito contato visual, não tem essa coisa do abraço, do beijo que o brasileiro tem. Mas é a cultura, gente, é a cultura. Não significa que não seja um povo amável. Quando tem catástrofe lá, qualquer problema assim, o povo americano se une para poder ajudar esse pessoal. Então não tem é questão de cultura. Então não espere chegar lá e encontrar caipirinha e samba, porque você não vai encontrar. Vai encontrar a cultura deles. E uma coisa também que o brasileiro tem, não só o brasileiro, né, o estrangeiro de forma geral. Eu não posso entrar na sua casa e colocar minha cultura na sua casa, eu tenho que respeitar a sua casa. Então se eu estou num país cuja cultura é distinta da minha, eu tenho que me adaptar, da melhor forma possível, obviamente. Mas tenho que me adaptar. Mas como eu citei, de estado para estado no Brasil, isso também acontece, né? Mas ganhando bem, que mal há. Não é? E o povo continua querendo saber, e essa vez a pergunta é de novo sobre salário. Então nós vamos falar de novo e reforçar, porque o povo não está acreditando. A pergunta está chegando aqui, que eu acho que é que o povo não está acreditando. Pode rodar a pergunta, por favor. Olá, eu sou André Mailani, faço faculdade de enfermagem aqui na FAC Unicamp e eu gostaria de saber se o salário realmente compensa.
Como se compara os rendimentos médico de enfermeiro nos Estados Unidos e no Brasil? E aí, Vivian, o povo não tá acreditando não. Olha aí, ó, nós já acabamos de falar, mas o povo não. Então, por favor, reforça aí. Então, o enfermeiro brasileiro não pode comparar o poder de compra do brasileiro com o poder de compra do americano. 9 mil dólares não são 9 mil reais. Você vive muito bem lá com esse valor. Eu posso te explicar com um exemplo. Joga no chat GPT quanto custa uma BMW no Brasil e quanto custa uma BMW nos Estados Unidos, né? Lá você consegue comprar uma Vista com 6 meses de trabalho. Então já começa a grande diferença por aí. Obviamente tem outros carros também, é só um exemplo de uns carros que são mais buscados e mais caros aqui no Brasil. Então o poder de compra do americano não se compara com o poder de compra do brasileiro. Então a principal diferença em relação a salários seria essa. O brasileiro tem um pouquinho de dificuldade por conta de entender isso, por conta do que nós passamos aqui. Mas a primeira coisa a ser feita também é esquecer um pouquinho da cultura brasileira em relação a isso. Porque é outro país, outra cultura, outro tipo de valorização profissional. E podem acreditar que o salário é esse mesmo, de 80 a 120 mil dólares por ano, que traduz aí uns 8 a 9 mil dólares por mês. Se você faz enfermagem e anestesiologia, você pode chegar a tipo 300 mil dólares por ano, né? Você pode trabalhar com estética, você pode trabalhar com ginecologia, você pode incrementar mais o teu salário. É só ver a exigência que o Conselho de Enfermagem da sua cidade, do seu estado, vai exigir e se adequar, né? E as ferramentas digitais estão aí, gente. Pode jogar nas ferramentas digitais e pesquisar. Vão encontrar informações que corroboram com a minha fala, sem dúvida. Perfeito, gente do céu. Pois é, essa história que a gente sabe que o poder de compra lá do americano é muito maior do que o nosso. A gente sabe, né? Tanto é que a gente olha casas, às vezes, em filmes, né? Que a gente vê casas que são em subúrbios, né? Que são, assim, em locais que não são tão, assim, badalados, e as casas super equipadas. Não tem muro? Né? Não tem muro. Para começo de conversa, a segurança, ela grita lá, Sim. né? Não tem muro. E depois, quando você olha as casas, você vê que é televisão de última geração, micro-ondas, né? Então, é diferente o poder de compra. Então, o dinheiro, obviamente, além de ser um ótimo dinheiro, ainda rende muito mais. E eles reclamam, tá? Mas estão errados em reclamar? Não. Não, tem que reclamar, porque reclamando Só a que gente eles ganha, né? Então, a gente aqui só reclama. Pois é. Vivian, próxima pergunta aqui na tela, por favor. Olá, meu nome é Lohane, eu faço enfermagem aqui na Facu Unicamps e gostaria de fazer uma pergunta. Que conselho você daria para o enfermeiro ou estudante brasileiro que sonha em trabalhar nos Estados Unidos? Ah, Vivi, agora já é aquele conselho ali de enfermeira recrutadora, de enfermeira com a expertise que você tem. O que você diz aí para nossa galera que está querendo, né, principalmente os estudantes ou enfermeiro, enfim, que está querendo arrumar a mali? Vou até olhar para a câmera agora, essa informação é muito importante. Você, enfermeiro brasileiro que queira trabalhar nos Estados Unidos, primeira coisa a ser feita é entrar em contato comigo, assistir uma mentoria. Nessas mentorias, nós damos informações mais detalhadas sobre o processo, que nas apresentações não há tempo, né? O tempo é um pouquinho mais curto. Então, entre em contato comigo, participe de uma mentoria, lá nós explicamos tudo de forma detalhada. Primeira barreira que você já sabe que tem que enfrentar é o inglês. Nós ajudamos vocês com isso. Nós temos desde o curso de inglês até a chegada ao hospital, ok? Só que não é obrigatório fazer conosco. Quem sabe inglês, excelente. E quem não sabe, né, a gente ajuda. Oferecemos porque sabemos que é a dificuldade do latino, não só do brasileiro, né? Afinal de contas, nós falamos português. Então, é enfrentar o desafio do idioma, é já ir colocando, adestrando o seu cérebro para uma possível nova realidade, saber que vai morar em outro país, mas vai ter a tal valorização profissional que nós tanto buscamos, fazer a validação de diploma, aprovar no NCLEX, alcançar o nível intermediário B2 de inglês, que nós, né, precisamos para que nós consigamos tirar os vistos de trabalho de vocês, e, enfim, enfrentar o desafio. Vivian, e você falou na mentoria, né? Falou nessas coisas. Deixa pra gente aí os contatos da empresa, os seus, para quem tiver interessado. Porque, gente, muito melhor do que começar sozinho é começar com quem Com certeza, vai te guiar no com caminho das certeza. pedras. Você ganha tempo, você ganha menos aborrecimento, né? Sim. Fala pra gente quais são os contatos. Até aí. vale ressaltar que o processo não é obrigatório fazer com assessoria, não, gente. Todos podem fazer sozinhos também. É que a assessoria te dá o caminho das pedras. É muito mais assertivo na hora de um preenchimento de formulário, de uma data. Eles são muito burocráticos, como o nosso país também não deixa de ser, né? Então a assessoria está com você o tempo todo, então a chance de cometer erros é muito menor.
né? E é tudo certinho mesmo, Sim. tá, gente? Porque a gente recebe alguns preenchimentos lá na faculdade, Aham. alguns alunos que formaram lá, e eles acompanham ali direitinho para que a gente não preencha coisa errada. Muitas vezes Claro. já vem já sendo preenchido, ou eles orientam, né? Então é importante a gente ter uma pessoa que já tem expertise, né? Para Claro. não ficar dando murro em ponta de faca. Sim, aqui no Brasil nós temos duas situações, Dani. Ou é reclamar para a vida toda, porque eu não visualizo boa vontade política para que se mude a realidade da enfermagem. Não podemos ser hipócritas e negar a realidade. Nós não temos representação política para que lute para os nossos interesses no Congresso e etc, né? Porque tudo começa na política também. Então não há boa vontade política. Então nós temos duas situações. Ou seguir reclamando, estudando, se aperfeiçoando, sempre conseguindo algo melhor, porque tem enfermeiros que estão muito bem no Brasil também, né? O que acontece com a grande maioria, porque eu atendo enfermeiros de todo o Brasil, até os que estão bem estão cansados por conta do sistema. E outro lado, querem dar qualidade de vida para os seus filhos, né? Então eles pensam também muito nos filhos. Às vezes eu estou bem na minha situação econômica e financeira, mas os meus filhos têm todo um futuro pela frente. Então, observando o que os Estados Unidos oferecem em termos de educação e etc., muita gente busca por isso também, vale a pena pensar por esse lado, né? Os benefícios são inúmeros. As escolas lá, basicamente, são todas gratuitas, né? E são em tempo integral. E qual contato, Vivian, pelo amor de Deus, que Ah, a gente perdão, vai colocar perdão. aqui na tela pro pessoal, porque senão daqui a pouquinho o telefone Perdão. não para de tocar aqui. Nós estamos presentes em todas as redes sociais, tá? Instagram, Facebook, TikTok. É só colocarem lá TNASH Group que vão nos encontrar. O meu contato pessoal é 24 DDD de Petrópolis, Rio de Janeiro, 24 98803 3885. Podem mandar mensagem para mim que eu coloco vocês na nossa comunidade no WhatsApp, nos nossos grupos também, e ajudo vocês a entenderem como é que funciona esse processo. Maravilha, Vivian. Infelizmente, nosso Acabou. programa está chegando ao fim, mas você deixou os contatos aí, nossa produção vai colocar aqui embaixo direitinho, para que a gente, né, para que as pessoas entendam. Eu tenho certeza que vai ter muita gente entrando em contato com você, né, para tirar dúvidas, ou já para falar assim, Vivian, meu nome é pronto, vambora, o que eu tenho que fazer? Né? Vivian, TV Alegria, o programa Viva Melhor, nós estamos honrados em te receber aqui com esse tanto de informações extremamente importantes. Agora eu acho que dentro do nosso canal aqui a gente vai conseguir pulverizar mais essas informações e plantar lá a sementinha na cabeça, no coração daquele enfermeiro ou do futuro enfermeiro que queira traçar essa nova carreira aí, né, uma carreira de enfermeiro nos Estados Unidos. E nós encerramos a nossa conversa de hoje com a certeza de que a enfermagem é uma profissão sem fronteiras. Seja no Brasil ou nos Estados Unidos, o cuidado, a empatia e o compromisso com a vida permanecem como essência do trabalho do enfermeiro. Buscar novos caminhos, seja em outro país ou na própria comunidade, exige coragem, preparo e muita dedicação. Mas também pode representar a realização de grandes sonhos. Que essa entrevista inspire cada profissional de saúde a acreditar no seu potencial e a enxergar que o conhecimento, quando bem aplicado, ele pode atravessar continentes e transformar não apenas a vida de quem cuida, mas também de quem é cuidado. Obrigado pela companhia de todos, fiquem com Deus e até a próxima terça-feira, às 19 horas, no programa Viva Melhor, aqui na TV Alegria.